Estaremos dando sequência aos nossos comentários desta revista aqui, a revista de lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2025, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós já comentamos a lição de número 1 e neste vídeo estarei comentando a lição de número 2, que tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E a partir deste vídeo, eu estarei comentando agora partes pontuais do estudo. Não estarei mais lendo do início ao fim o estudo completo, como estava fazendo nos vídeos anteriores, mas agora focarei em partes que me chamam mais a atenção. Eu poderia comentar uma hora e meia, um estudo desse aqui, mas o objetivo no momento é deixar o vídeo um pouco mais curto, para poder ser mais acessível e não tomar o tempo dos ouvintes, dos inscritos que acompanham este canal. Então, por enquanto, estarei comentando partes pontuais de cada estudo desse. Então, para este vídeo, nós comentaremos a lição número 2, que tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, que é o tema da lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O comentarista ele utiliza aqui os textos base do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 42. Então, quando ele coloca aqui a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, realmente ali a Igreja de Jerusalém, a primeira igreja que iniciou, chamada Igreja Mãe, que iniciou ali com o cristianismo, com esta igreja, então ele focará na questão da Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E será que as igrejas atuais, elas seguem esse modelo aqui da Igreja de Jerusalém? Será que elas são parecidas com essa igreja aqui? Então, na introdução do presente estudo, tem uma parte onde é dito o seguinte: é, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Ou seja, a Igreja de Jerusalém era uma igreja da palavra e do Espírito. Ela tinha o ensino da palavra de Deus, que eram os apóstolos que ali estavam ministrando o evangelho, e também era uma igreja do Espírito. Tinha as duas coisas, ou seja, ensino e o Espírito, ou seja, a palavra e a espiritualidade. Isso é muito importante em uma igreja. Ela precisa ter a palavra, que é o ensino, focado no ensino, e também precisa ter espiritualidade para que haja uma harmonia, para que haja um equilíbrio e assim ela funcione bem. Porque tem igreja que foca mais na palavra, mas os crentes ali, os irmãos, eles não são incentivados a orar, a buscar mais de Deus. E tem outras igrejas que são focadas mais na questão da espiritualidade, de orar mais, só que a palavra é deixada de lado. E assim acontece muitos erros doutrinários. Porque a oração tem um objetivo e a palavra tem outro objetivo. Então, é necessário os dois para ter esse equilíbrio. Porque a palavra te dá o conhecimento para você não fazer as coisas erradas. E a oração, ela vai te dar o que? A espiritualidade, para você ter uma firmeza ali e poder manusear essa palavra com segurança. Então, é necessário as duas coisas. Então, ele diz aqui, então, que era uma igreja que era focada na palavra e também no Espírito. Tem um outro trecho aqui interessante, que na parte 1, que tem o título Uma Igreja com Sólidos Alicerces, que diz o seguinte: uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Será que as igrejas atuais elas estão refletindo essa prática e os ensinos dos apóstolos? Porque eles ensinaram a humildade. E eles ensinaram que, mesmo eles sendo apóstolos, eles eram humildes. Será que as igrejas, a liderança dessas igrejas atuais, elas se comportam assim? E ainda, nessa mesma parte ainda do estudo, tem o seguinte, ó. Igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. E quem que doutrina os membros? Não é a liderança?
Será que a liderança reflete o caráter de Cristo? O que a gente tem visto aí nas mídias sociais, nas igrejas locais, não, é o contrário. A maioria das lideranças, elas não refletem o caráter de Cristo. Os líderes não têm humildade, eles querem honra. Os apóstolos não queriam honra. Eles querem aplauso. Os apóstolos não queriam aplauso. Eles querem dinheiro. Os apóstolos não queriam dinheiro. Eles querem fama. Os apóstolos não queriam fama. Eles querem festinha para comemorar aniversário, comemorar a vida deles. Os apóstolos queriam festinhas. Então, infelizmente, se a liderança ela não tem condições espirituais para poder doutrinar, quem vai doutrinar? Então, antes disso aqui que o autor está falando, ensinar e doutrinar seus membros, a liderança tem que ser capaz disso, porque se ela não for capaz disso, o que vai sobrar para os membros? Se ela não reflete o amor, a humildade, porque é o seguinte, não é porque a pessoa está num cargo de pastor, e pastor presidente ele é rei, não, ele não é rei. Ele não é rei de maneira nenhuma. Ele não é rei. Mas se ele se comportar como rei, ele não é capaz de doutrinar a igreja conforme o modelo apostólico, porque os apóstolos não eram reis. É bem simples assim. O próprio Jesus, que é realmente o rei verdadeiro, e quando ele veio aqui, ele não se comportou como um rei para ter regalias. Não. Então, não está essa conta não fecha. O pessoal está aí no comando das igrejas, mas não fecha essa conta. O comportamento não é igual, não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com Cristo. Não condiz com os apóstolos que ensinaram a igreja de Jerusalém. Não condiz. É completamente desviado, furado. Completamente para outro rumo. Estão copiando, sim, o sistema do mundo. Tem um presidente, tem alguém lá que tem regalia, um rei da Inglaterra, alguém assim que tem regalia. Então está copiando o sistema do mundo, não é o sistema da Bíblia. Ainda na primeira parte, tem o seguinte texto aqui. Ó. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. Nem tampouco discipular, mas é notório. Se a liderança não é capaz disso, o que vai sobrar para os membros? Ainda bem que existe a palavra de Deus escrita na mão dos crentes, porque aí aquele que vê que a liderança não lhe proporciona o que deveria proporcionar, ele pode procurar na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, para seguir o exemplo que está ali. Ainda bem que tem a palavra de Deus para os membros das igrejas. A primeira igreja, no caso de Jerusalém, ela perseverava na comunhão, tendo o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo, sem o calor humano. Então, isso acontece muito atualmente. Porque na igreja, o que é importante ali são as pessoas. Cristo é o centro, mas as pessoas ali, que vão ali, que reúnem, elas são um tesouro que Cristo conquistou. Então, cada um tem que ser valorizado ali. Não é só o pastor, não é só o obreiro X ou o obreiro Y, não. Todo mundo. Então, do mais simples ao mais estudado. Todos têm que ser valorizados. Todos ali fazem parte do corpo de Cristo. Isso não acontece. Acontece é que quem está no cargo de liderança lá é que acaba tendo vantagens, e é honrado, e é agradecido, e é como se fosse um ser celestial que desceu do céu para a terra, um ser celestial, tem que ser honrado. Mas daí não, todos ali devem ser honrados. Todos. Do mais simples até o pastor, todos têm que ser honrados ali. Esse é o verdadeiro amor, este é o verdadeiro propósito que Cristo estabeleceu ao colocar a sua igreja na terra. Este é o verdadeiro propósito. Por quê? Porque a igreja é feita aqui de relacionamentos. Tem que ter calor humano. As pessoas têm que ser consideradas. Elas não podem ser vistas apenas como mercadoria, quando tem alguma coisa a oferecer. Ou como trapos de imundícia, quando não tem nada a oferecer. Então, é triste isso. Mas é real. Acontece. E ainda continuando, lá na conclusão tem um trecho para finalizar, quando finaliza o estudo aqui, diz o seguinte, ó, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Havia alguns bem desafiadores. Ela tinha problemas. Na igreja de Jerusalém havia problemas sérios. Mas o pessoal ali, os irmãos, eles eram espirituais. Os problemas apareciam, mas realmente eles eram dissipados. Por quê? Porque a liderança tinha comprometimento com Deus, tinha sinceridade. Os irmãos tinham espiritualidade. Então apareciam os problemas? Aparecia, porque como Jesus diz, que vai ter o joio e o trigo no meio. Mas quando a liderança é alicerçada em Jesus, esse joio ele vai ser o quê? Mais facilmente identificado e resolvido.
deixado na mão do Senhor Jesus. Então, problemas tinha na igreja de Jerusalém, mas eram problemas que tinha alguém para orientar sobre aquele problema, porque eles buscavam a verdadeira fonte, que é o Senhor Jesus. Então, esses são os trechos que eu realmente achei importantes nesse estudo, que foi destacado aqui, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então, este é o meu breve comentário para este vídeo. Eu quero aproveitar a ocasião, para quem não sabe, dizer, né, que eu sou autor de 2 livros, de 2 obras. A primeira obra é essa aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra que tem 700 páginas, é uma enciclopédia bíblica, tem vários assuntos, tem muita coisa aqui. E a segunda obra é Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis, obra que denuncia realmente, justamente esses erros que eu citei neste comentário aqui. Então, caso você queira adquirir uma dessas obras ou as duas, é só acessar os links que eu sempre deixo na descrição do vídeo e também do canal. Ou você pode adquirir no site do Clube de Autores e também na Amazon você vai encontrar, e na estande virtual e outros lugares também. Então este foi o nosso comentário para este vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.